Olá, queridos alunos do Paulo Leiva Macalão 2018. Meu nome é Gerliane, sou professora do Livros Históricos, que vai aparecer na plataforma esse vídeo, explicando, dando um pouco do resumo do que é o Livros Históricos. Bom, Livros Históricos, ele por si só, ele já se autorresponde, ele vai contar uma história. No caso, é da Bíblia Sagrada, nós vamos estar relatando a importância, de sabermos qual o conteúdo desses livros, começando de Josué, e terminando exatamente no livro de Esther, que foi uma rainha medo-persa. E vocês também vão estar por dentro de que esse assunto ele é tão importante, ele é tão viável, no nosso dia a dia, que vocês vão começar a ter uma certa preocupação de saber dessas historicidades, para poder ter um conhecimento maior da Bíblia Sagrada. Esse livro ele vai estar exatamente descrito mais ou menos dentre 1000 anos, que forma a história de Israel, desde a sua saída do Egito, no Pentateuco, que é um pouquinho que a gente tem que saber, esse conhecimento, com a entrega das leis, e com a entrada exatamente começando por Josué, os livros históricos, nitidamente ele começa por Josué, são 12 livros, mas começa por Josué, quando Josué ele adentra a terra prometida e ele conquista essas terras. Nós vamos descobrir que houve também certas falhas, dentro do povo, porque o povo ele não conseguiu conquistar totalmente aquilo que Deus havia comandado por Josué que eles conquistassem. O povo não havia deixado totalmente os deuses estranhos, e ali houve realmente alguma confusão ali no meio, das tribos de Israel, adentrando exatamente com uma certa administração do livro do Juiz, Deus teve que levantar algumas pessoas, para administrar ali as tribos, e depois nós vamos entender que com a autoridade profética de Samuel, que foi o último juiz, nós vamos ver o primeiro rei de Israel, que foi Saul, depois veio Davi, e assim sucessivamente a divisão das 12 tribos, os escritos dos livros de primeiro reis, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, a diferença, desses livros, e depois nós vamos entender um pouquinho por que o povo de Israel terminou adentrando, no cativeiro, e dentro do cativeiro Deus não demonstrou a sua ira, pelo contrário, Deus demonstrou a sua misericórdia, porque o desejo de Deus é de nos cativar. Então, alunos, queridos alunos, eu peço que você entre na plataforma, eu vou estar ali postando um resumo breve, do livros históricos. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica em sala de aula dos principais pontos desses livros, que são 12, são 12 livros históricos do protestantismo. No catolicismo é incluído, desses 12 é incluído mais livros, formando 16 livros. É claro que são 12 livros porque nós terminamos separando 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Mas na verdade eles formam exatamente um só livro, esses livros. Mas pelo conteúdo e pela forma com que foi escrita e as abordagens neles que os diferenciam, como Samuel, Reis e Crônicas, eles foram separados para um melhor entendimento, tá certo? Então, até a nossa aula, que Deus abençoe vocês, não faltem, tá? Porque Jesus, ele sabia da história do seu povo, Moisés conhecia a história do seu povo, Débora conhecia a história do seu povo, e quem não conhece a sua história não pode contar o seu futuro, tá bom? Deus abençoe.